Olá, você está no Lado B, o podcast de política da FB Comunicação. Toca a vinheta. E não deixe de ficar ligado na todas as novidades do nosso podcast. Assina nosso canal, ativa o sininho que você vai ficar por dentro de todas as novidades e das entrevistas que nós fazemos aqui no Lado B. Fica você convidado para sempre acompanhar as nossas principais notícias. Valeu! É isso aí, Alan. Estamos aqui, eu, Alan e Chayenne, recebendo hoje o deputado estadual Pablo Roberto, de Feira de Santana. Deputado, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito bacana receber o senhor para falar sobre as suas possibilidades de futuro político e sobre a sua atuação também. Então, eu queria começar falando a respeito de algo que eu vi que o senhor falou em uma entrevista, acho que semana passada, de que o senhor, apesar de estar próximo do antigo, né, que são as gestões que já têm 20 anos, que ficam um lado e outro, o senhor seria uma nova opção. Como é ser uma possibilidade de nova opção dentro de um esquema, uma gestão que a gente sabe como funciona bem e todo mundo já está acostumado e até um pouco cansado dessa polaridade, digamos assim? Bom, primeiro, boa tarde, Alessandra, Chayenne, Alan, dizer da alegria, satisfação de estar participando aqui com vocês desse podcast, parabenizar toda a estrutura aqui, produção, uma casa realmente muito acolhedora e dizer que é exatamente isso. Eu tenho tido a oportunidade de debater, de discutir muito essa pergunta que você tão bem acaba de colocar, né? Eu tenho já aproximadamente 25 anos que estou na vida pública, eu sou assistente social de formação, especialista em gestão de políticas públicas, né? Fui do movimento estudantil, fui do Conselho Tutelar, fui do Conselho da Criança, tive uma experiência no Poder Judiciário também na Vara da Infância por um período, fui da Fundac, que é a Fundação da Criança e do Adolescente, que trabalha com adolescentes em conflito com a lei. Fui vereador 2 vezes em Feira, fui vereador em 2012 e vereador em 2016 e secretário, fui mais votado em 2012. E também bem votado agora. Eu fui honrado, né, por minha cidade em 2 oportunidades. Em 2012 eu fui o vereador mais votado daquele pleito e agora também em 2022 o deputado estadual com a maior votação da história de Feira, né, com aproximadamente 43 mil votos, só lá. Então, assim, fui secretário em 3 oportunidades e tenho respondido essa pergunta com muita tranquilidade, porque essa polarização, dita polarização que nós vivemos em Feira de Santana, que já dura 25 anos, eu tenho bastante tranquilidade para abordar esse tema, porque ao longo da minha vida política, eu tive essas 2 oportunidades de transitar nos 2 campos. Eu conheço, fiz parte dos 2 grupos políticos, né? E esse último grupo, que eu fiz parte por mais tempo, eu, mesmo na condição de secretário, que fui em 3 pastas, uma coisa é você ser convidado a fazer parte... Para o ouvinte que não sabe qual é o grupo que o senhor fez parte... eu fiz parte do grupo do PT e fiz parte do grupo também do União Brasil e agora do MDB, que está na gestão da cidade com o prefeito Colbert. Ótimo. Então, eu fiz parte desses 2 grupos, né? E as últimas experiências que tive na condição de secretário municipal, secretário, todo mundo que entende, que acompanha um pouco da política, sabe o que é. Você tem um programa que muitas vezes você executa, você está ali para cumprir, mas você não tem o poder de decisão, né? De colocar os seus projetos, de colocar as suas ideias. E eu tenho respondido com bastante tranquilidade, né, de que essa experiência que eu tive é que vai nos dar agora a condição de fazer esse debate com a população, de conversar o que a gente pensa, o que é que a gente quer. Quando nós estamos defendendo muito essa questão de fazer o novo, fazer diferença, é exatamente em um projeto que possa ser construído a partir de agora, com a participação popular, da sociedade civil organizada, primeiro partindo de uma avaliação de qual é a cidade que nós temos hoje e qual é a Feira de Santana que nós queremos para o futuro. Me chamou bem a atenção a questão desta pergunta específica, porque existem todos os vínculos e pactos políticos para que um prefeito ou um político, de qualquer forma, faça a sua gestão da melhor maneira possível. Esses pactos, essas alianças, elas não podem, talvez, atrapalhar um pouco esse plano que o senhor tem de fazer uma coisa realmente diferente para a Feira de Santana, né? Uma governabilidade, né? Veja bem, a governabilidade, primeiro dizer que nós temos uma estrutura
inclusive de legislação no Brasil, que muitas vezes obriga os candidatos a montarem as coalizões, os grupos, as parcerias, com o objetivo de você ganhar a eleição e fazer a gestão com a participação dos partidos que o ajudam. Então, eu tenho tido essa condição de fazer isso, nós estamos conversando com vários partidos com o objetivo de montar essa estrutura. Agora, claro que o programa de governo, né, o desejo, o sonho de construir um programa participativo com a cidade, isso nós não vamos abrir mão, né, por questões de princípio, por questão de entender como é que a cidade vive hoje, quais são os anseios da população para os próximos anos, o que é que nós vamos entregar em 4 anos, mas que possa ficar para 20, 30, 40 anos, isso nós não vamos abrir mão. E é por isso que nós antecipamos essa discussão. Muitos políticos lá na cidade ficam dizendo de que não, nós só vamos discutir a eleição a partir do ano que vem, de fevereiro, março. Eu tenho dito que é muito tarde. Você participar de uma eleição de uma cidade com a importância que Feira tem, uma cidade grande, né, com aproximadamente 630 a 640 mil habitantes. Uma cidade importantíssima, né? Importante, a 34ª do nosso país. Não é apenas, você não vai participar de uma eleição apenas escolhendo qual é o partido, quem serão os vereadores, qual é o vice. Nós precisamos, 6 meses do pleito. Há 6 meses do pleito, 4 meses do pleito. Nós precisamos ter tempo para construir esse programa que eu falei, participativo, ouvindo a cidade, a sociedade civil organizada e construindo um plano que tenha, de fato, a identidade, as digitais da população de Feira de Santana. E por isso nós nos antecipamos. Nós já estamos, desde janeiro, conversando com as pessoas, conversando com os partidos, construindo esse programa. Nós fizemos já o pré-lançamento da candidatura, aproximadamente um mês e pouquinho, né, para, de fato, você está em uma polarização, onde 2 nomes são extremamente conhecidos. Então, a gente precisa também se antecipar e botar para a cidade, colocar para a cidade que de uma fato, terceira opção. Que nós temos outra opção. E quero que tenha mais. Eu quero que tenha a terceira, a quarta opção. Acho que quanto mais candidatos nós tivermos a condição de apresentar para a cidade, maior vai ser a condição de escolha do eleitor, né, que ao final dessa discussão toda que nós estamos fazendo, vai ter a condição de parar, refletir, conversar com a família e fazer a melhor escolha. Agora, deputado, muitos candidatos, quando vêm por essa terceira via, optam por se candidatar à prefeitura pensando, na verdade, numa outra candidatura que vem em seguida, né, que é a de deputado federal. Se o senhor não lograr êxito nessa candidatura à prefeitura, né, com esses dados que são muito bons para o senhor, né, mais votado em Feira como vereador, mais votado como deputado estadual, provavelmente vai ter uma boa votação como prefeito. O senhor almeja, já é um caminho para o senhor seguir, ou a carreira política... Isso já são 20 e poucos anos, né? 25 que o senhor falou. Então, é um caminho? Não, o caminho é ganhar a eleição no ano que vem, né? Então, eu não vou trabalhar... Isso que você coloca realmente é um fato. É um fato, porque muita gente que vem conversar comigo, sobretudo aquelas pessoas que não queiram uma outra oportunidade, sempre falam isso. Não, venha, não saia candidato, você vai ser deputado federal, vai ser estadual, você escolhe o que quer ser. E eu tenho dito às pessoas o seguinte, que eu sempre fiz política com muita seriedade, política de grupo, com construção, né, ouvindo o meu grupo. Então, essa decisão que nós tomamos de participar da eleição esse ano é uma decisão muito séria e com o objetivo de participar da eleição. É um passo de cada vez. Né? Qual é o nosso objetivo agora? É organizar o nosso grupo, é organizar o movimento, é continuar fazendo pesquisa, porque muito desses movimentos que nós estamos fazendo são movimentos que têm uma estrutura que tem nos dado condição para isso. Uma delas são as pesquisas que nós estamos fazendo. Todas elas que estão sendo feitas, inclusive as que são realizadas por adversários nesse momento, nos dá uma condição de dizer que nós estamos no caminho certo, que nós estamos construindo isso. Né? Passado essa eleição, é que as outras avaliações, qualquer outra discussão, ela vai começar a acontecer. Mas agora, toda a energia a ser canalizada é para pavimentar esse caminho, para dar solidez a isso, uma estrutura interessante, bacana, com o objetivo de participar das eleições municipais de 2024. Deputado, com relação a esse fomento, esse momento de mostrar que tem um nome nesse processo, mesmo com essa polarização que acontece lá em Feira de Santana, como é que o senhor pensa com relação à unidade de candidatura, por exemplo? Se discute muito, principalmente aqui em Salvador e em outras grandes cidades, os grupos querem, de fato, unificar em um nome. Caso o grupo do atual prefeito opte em seu nome
seria algum problema? Ou o senhor acha que poderia vincular, naquela primeira pergunta feita para a Alessandra, de que ele está junto com o Colbert, pode ser mais do mesmo? Essa possibilidade poderia acontecer em caso, ou o senhor acha que deveria galgar como uma nova opção sozinho? Nova mesmo. Eu acho que não teria nenhum tipo de dificuldade, Alain, se esse movimento fosse um movimento construído ao longo de todo esse ano, né, onde o grupo... Muita gente me pergunta assim, Pablo, mas e a decisão do grupo? Eu tenho perguntado, eu devolvo a pergunta, qual grupo? O grupo que não se reuniu, o grupo que não debateu, o grupo que não conversou, o grupo que ficou em silêncio, né? Muitas vezes no trabalho apenas de bastidor, dizendo que só conversa em fevereiro, março, abril, quando não vai ter mais tempo para outras pessoas Sim. também se mobilizarem. Que então, essa quase perde, né, essa eleição, é né, o primeiro questionamento. Então, se você me perguntar hoje de verdade, Pablo, existe o seu nome, existe o nome do ex-prefeito que estão no mesmo campo. Você acha que há ainda a possibilidade de unificar, de pacificar, de organizar para que ocorra uma candidatura só? Eu não acredito nessa possibilidade diante de tudo que aconteceu, que vem acontecendo. Eu acho que são duas pré-candidaturas que estão postas, uma já publicamente, no caso, que é a minha, a do ex-prefeito ainda não, mas acho que é uma tendência de que isso nos próximos meses sejam colocadas, e acho que vai chegar o momento em que o prefeito vai precisar se posicionar. Eu concordo com ele quando ele fala que não é o momento ainda, porque quem está na gestão da cidade não pode também antecipar demais esse jogo, né, sob pena de que, caso ocorra isso, né, comprometer o funcionamento da gestão. Sim. Mas eu acredito que ele vai se posicionar, e o posicionamento que ele tomar é o posicionamento que todos nós vamos ter que respeitar. Eu não vejo nenhum tipo de problema, até porque eu não tenho feito política negando a nossa relação de amizade, de respeito até aqui. Eu tenho dito, tenho me colocado, tenho me posicionado naquilo que eu acho que está correto, aquilo que eu acho que precisa melhorar, e nós conseguimos até aqui manter uma relação de muito respeito, de muita cordialidade, e o que depender de Pablo Roberto, isso vai continuar, independente do posicionamento que ele venha tomar no futuro com relação à eleição do ano que vem. Deputado, o senhor é especialista em gestão pública, né? Trabalhou, foi formado em serviço social. Isso. E o que o senhor está achando do governo do PT na Bahia, nessa questão da gestão pública? Tem sido feito mesmo projetos que são voltados para a política, não somente para os políticos, que são coisas bem distintas e diferentes? Alessandro, nós temos discutido muito essa questão também, né? Muitas participações que eu tenho em entrevistas, conversa com jornalistas, as pessoas sempre pedem para fazer uma avaliação do governo da Bahia, esses 11 meses aí do governo. É inevitável do essa governo pergunta. Jerônimo. E eu tenho dito o seguinte, até aqui eu acho que muito pouco aconteceu, até aqui muito pouca entrega foi feita ao povo da Bahia. Acho que o governador, ele vive ainda em uma era que ele não acordou para entender de que ele é o governador do estado e que ele precisa assumir, de fato, algumas responsabilidades de forma mais participativa, mais efetiva. Tem alguma que o senhor possa citar? Segurança pública, por exemplo. Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos na Bahia, submetidos do jeito que estamos a essa onda crescente, e a gente não percebe o envolvimento mais direto, né? Muitas entregas que foram ditas na campanha, como, por exemplo, resolver de uma vez por todas a fila da regulação, né? Tanta gente morrendo sem ter o acesso à saúde. Nós recebemos aqui, eu recebo diariamente isso. Então, essas questões, né, precisam ser feitas. Acho que o governo, ele ainda não entendeu de que a eleição acabou. Eles continuam ainda defendendo, participando de muitas pautas, que foram pautas ainda do processo eleitoral. E o sentimento que tenho, às vezes, ao assistir, acompanhar algumas entrevistas, alguns eventos, eu ainda tenho esse sentimento de que parece que a turma ainda está na eleição. Mesmo que a gestão anterior e a anterior e a anterior tenha sido do próprio PT. Exatamente. Há uma continuidade, né, de ação, de metodologia de fazer a gestão que é muito evidente, isso está colocado. Né? Poucas entregas que têm sido feitas no Estado ainda é muito consequência do governador, do governo passado. Do governo Rui Costa ainda. Então, assim, eu não vi ainda. Eu quero dizer que eu tenho consciência de que eu desci do palanque quando acabou a eleição. Eu não apoiei o governador Jerônimo, eu apoiei o outro grupo, qual faço parte, mas uma vez declarado o governador eleito,
eu comecei a torcer para que o governo dê certo, porque eu entendo de que o governo ele precisa funcionar para que todos nós, na Bahia, possamos ganhar com isso. Como é que está essa relação com o governo, com os deputados de oposição? As emendas. Inclusive, teve uma entrega recente de ambulâncias. Participei, inclusive. Lá no CAB, em que o governador ele falava, independente do deputado ser da oposição, eu quero que todos compareçam a essas ações. Ele agradeceu a esses deputados, diz que conversa com todo mundo. Como é que está sendo na realidade? O governador tem recebido as demandas dos deputados de oposição? Receber deputado não é bem assim. Não, receber eu nunca pedi audiência com o governador. Receber no sentido Mas assim, o que eu ouço lá na casa é de que o governador não atende deputado. É que existem também as emendas, que existem as emendas, que as emendas é uma imposição legal, nós temos, é impositiva. E que no governo de Rui Costa foi uma grande dificuldade para receber. Claro que há uma demonstração, inclusive, e aí eu quero aqui fazer justiça. Eu sinto uma disposição maior do governo em manter essa relação, respeitando a posição partidária dos deputados, inclusive de oposição. E ele tem feito gestos para isso. Não é a primeira entrega que acontece, né? Porque, embora seja impositiva, os governos passados não pagaram. E ele deu uma declaração, reuniu com o nosso líder, Alain, com o líder da oposição, logo no início do governo, fizeram uma boa reunião e o governador se comprometeu em fazer o pagamento disso, né? Não está sendo ainda o pagamento, né, na sua totalidade, porque a gente ouve isso lá, volta e meia, tanto os deputados da base como da oposição também, aqueles que estão mais tempo, porque os novatos não têm ainda direito à indicação desse ano. Mesmo assim, houve um gesto também importante do governador, porque antecipou 30% disso, então foi entregue a semana passada algumas ambulâncias, né, algumas outras emendas estão sendo tratadas. Então, esse é um gesto importante, republicano, democrático, que eu acho que deve acontecer, até por imposição de força de lei. Se a lei estadual diz que a emenda é impositiva, o governador tem que pagar, porque se não pagar, ele implica na lei de responsabilidade. Nós queremos manter esse nível de diálogo e fazer com que as coisas possam acontecer no parlamento, independente do posicionamento ideológico partidário de cada um parlamentar. Eu queria falar um pouquinho sobre o parlamento. O senhor sai da Câmara de Vereadores, vem para a Assembleia Legislativa. A impressão que a gente tem, principalmente jornalista que cobre a Assembleia, né? Para quem não sabe, a Assembleia ela não pode aprovar projetos de lei que causem gastos, né, ao governo. Então, vocês acabam tendo uma ação muito reduzida nesse aspecto, né, de proposição de projetos para melhoria da população, porque grande parte dos projetos que melhoram a vida da população vai ter que ter gasto. Vai ter que ter dinheiro. Então, acaba virando também meio que um conselho de aprovação do projeto de executivo. Como é essa sensação? Você se sente impotente muitas vezes quando chega ali, principalmente grupo de oposição, que a gente sabe, a gente acabou de ter a votação do ICMS, a oposição, inclusive, conseguiu segurar a pauta durante muito tempo, né? Foi histórico isso, mas no final foi aprovado porque a maioria é do governo. Então, como é essa sensação de legislar, mas não legislar? A sensação é péssima, é horrível. Né? Eu tenho tido... eu fui 2 vezes vereador em feira e, assim, tinha o sonho de chegar aqui à Assembleia e, graças a Deus, deu tudo certo, cheguei, mas eu confesso que muitas vezes tem sido decepcionante de fato, porque o rito de funcionar na casa é muito difícil. E isso é difícil também não é porque o presidente Adolfo não adota as condições para que aconteça, é porque o rito, o regimento de funcionamento, o processo democrático permite que isso aconteça quando permite que 43 deputados, né, essa ampla maioria, então o regimento da casa diz que quem tem a maioria atropela tudo, vota tudo, porque se a gente obstrui, eles aprovam o regime de urgência. Se a gente não bota presença, eles convocam os deputados e dá presença. Então, tem manobras a serem feitas de que o parlamento ele se torne, né, uma casa que apenas homologa o desejo, o sentimento do governo do Estado. E isso, de fato, tem acontecido. Eu já tive a oportunidade de apresentar ao longo desse ano aproximadamente 25 projetos de leis. Nenhum chegou ao plenário ainda para votar. Nenhum. Está na comissão de CCJ, a gente vai para a comissão não tem sessão.
a sessão cai, você não consegue, e matérias importantes, matérias como, por exemplo, né, de aumentar a idade máxima dos policiais militares, né, a transparência. Por que você acha que isso é importante? Eu ia fazer essa a pergunta. transparência na fila da regulação, né, a isenção da taxa de cobrança da rede de esgoto, que é uma taxa muito alta para quem não tem tanta condição de pagar. Então, são matérias importantes que a gente faz discurso, estuda, né, e infelizmente não acontece. Não avança, né? Eu estou presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, que eu diria que, diante do cenário que nós vemos na Bahia, é uma das comissões mais importantes. Com certeza. Hoje é a 5ª reunião consecutiva que nós não temos presença, porque os parlamentares não estão. Por quê? Porque a maioria dos deputados que fazem parte da comissão são os deputados da base do governo, porque o regimento da casa diz que quem tem a maior bancada ocupa um número maior de cadeiras. Então, assim, é o tempo inteiro a gente brigando, correndo, pegando projeto, buscando gente, ligando para deputado, mas a sensação, às vezes, é, de fato, uma sensação de impotência de que muita coisa tem acontecido. Claro que os líderes têm se reunido, têm conversado com o presidente Adolfo, que publicamente já se colocou várias vezes, pedindo o empenho dos parlamentares para que possam dar quórum na comissão, né, para que o acordo com os líderes partidários possam dar seguimento e fluidez aos trabalhos na casa, mas, ainda assim, eu entendo de que há uma produtividade relativamente baixa diante do potencial que a Assembleia tem, porque tem estrutura, sim, né, técnica, tem ferramentas que possibilitam do parlamentar trabalhar muito. Claro que o trabalho do parlamentar não se resume ao plenário, a estar na casa, né, porque o Estado é muito grande e nós temos feito isso. Nós vamos à unidade hospitalar, a semana passada visitamos unidades prisionais, mês passado as unidades socioeducativas, então há muito trabalho, né, que o parlamentar faz também fora do parlamento ali da estrutura, que é a fiscalização, os acompanhamentos. Mas eu diria que a atividade parlamentar, da aprovação de projetos, indicações e requerimentos, poderiam ter uma celeridade muito maior. Deputado, pegando esse gancho que Chay começou com ele, eu tenho 2 perguntas a fazer. A primeira é sobre a questão da idade, né? De 30 para 35 para os policiais militares poderem fazer parte da polícia. E a outra, na questão do ICMS, que houve um manifesto de vários empresários por conta desse aumento. E o que o senhor, nessas 2 questões, a primeira, qual é a importância dessa mudança da faixa etária, né? Por que o senhor acha importante essa mudança? E a segunda, o que poderia ser feito para que esse aumento não fosse tão absurdo como foi? Se o senhor acha que isso vai causar muitos problemas para a Bahia? Bom, primeiro, com relação à faixa etária do concurso, foi uma provocação que surgiu de muitas pessoas, né, que já vêm tentando ingressar na Força de Segurança Estadual, e eu tenho recebido muitas pessoas no gabinete pedindo isso, então nós começamos a fazer um estudo e percebemos que outros estados já tinham também feito alteração na legislação, levando em consideração a qualidade de vida, né, o cuidado maior com a vida, as pessoas aumentando a sua expectativa de vida. Então, é razoável, é lógico de que os estados possam também se adequar, se reorganizar para essa realidade. Então, nós temos uma legislação aqui na Bahia que já tem 22 anos, que fala que é 30 anos. Uhum. E com base nesse estudo, nesse levantamento, analisando qualidade de vida, analisando também a readequação que outros estados fizeram na legislação, nós apresentamos essa alteração, né, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e aí nós vamos agora para mais uma maratona, tentar fazer com que esse projeto possa sair de lá e vá para o plenário para que a gente possa fazer uma discussão. Né? Essa discussão eu espero que possa, né, acontecer ainda a audiência pública, que o Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, possa se posicionar. Participe, né? Os sindicatos, as associações, os grupos também, que tem muito grupo organizado de pessoas que fazem concurso também. Então, a ideia inicial é, de fato, provocar essa discussão, né, fomentar isso. No e eu caso, acredito, estenderia o tempo que eles ficariam também para sair. Não, aí nessa discussão inicialmente, primeiro que assim, esse projeto de número 25.108/2023 é um projeto que foi encaminhado ao plenário, à Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado, que reestrutura algumas questões da Polícia Militar. Então, assim, até por uma questão estratégica, nós decidimos agora, nós temos 2 discussões a fazer com relação a isso. Uma seria essa dos policiais militares e uma outra que é também dos policiais de bombeiros militares.
né, os bombeiros militares também têm apresentado às pessoas que fazem o concurso essa pauta. Só que por uma questão estratégica, nós decidimos que primeiro iniciar uma discussão e logo em seguida, né, que é para a tropa de choque do outro lado não vir também com muita força. Então, claro que o tempo de aposentadoria ele continua o mesmo, né? Claro que os que entram com 30 anos, eles vão se aposentar, né, de uma forma e os que têm 35 anos de outra. Mas o que nós vamos mexer nesse momento agora o tempo de contribuição dele continua o mesmo, não tem essas alterações. O que nós vamos tentar aprovar agora é que o ingresso dele na instituição possa acontecer até os 35 anos, que hoje acontece até os 30. Com relação ao ICMS, né, faltou sensibilidade do governo, né, do governador, de entender de que esse momento não era um momento apropriado para aumentar imposto. Né, principalmente porque já acontecia uma discussão, está acontecendo, aprovada agora, né, reformas tributárias importantes também no Congresso Nacional. Foi uma discussão, um projeto que foi enviado para a Assembleia numa velocidade extraordinária, sem dar nenhum tipo de condição do Parlamento discutir, sem dar tempo da sociedade civil, dos empresários, das classes produtoras estudarem o impacto disso. Né, vai aumentar imposto? Qual é a economia disso? Aumenta a arrecadação do Estado, mas qual é o impacto que tem embaixo? Na geração de emprego, né, na economia do Estado. Então, isso não foi feito. E não foi feito porque o Estado decidiu atropelar o processo. Primeiro que mandou o projeto em um dia, no outro dia já aprovou o regime de urgência. E o regime de urgência, todo mundo sabe o que acontece. É para não dar tempo da imprensa cobrar, de dar repercussão a isso. Não há discussão, as pessoas não dá tempo para ir para lá. Então, muitos empresários que conversei, inclusive depois da aprovação, não, nós estávamos nos organizando para ir lá. Falei, não dá tempo, já aprovou. Né, o governo já foi, né, numa rapidez muito forte, conseguiu fazer isso, levando em consideração a sua grande maioria que ele tem no parlamento hoje. Chay, quer? Tenho, sim. O senhor citou que é presidente da Comissão de Segurança Pública e eu vi também que você foi secretário de Prevenção à Violência. Eu tenho feito essa pergunta a muitos convidados que vêm aqui, porque ambos, o senhor fez parte da campanha de ACM Neto ao governo, a gente teve Jerônimo do outro lado, mas me parece que as propostas de segurança pública de ambos os lados são muito parecidas, né? Mais armamento, muros mais altos, vamos construir mais presídios. Eu queria ouvir do senhor, presidente dessa comissão que infelizmente não tem funcionado na Assembleia, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é uma ampla discussão, né, com a sociedade brasileira. Primeiro, dizer que não adianta mais ficar insistindo de que cada estado, como se fosse cada uma ilha, pudesse fazer a sua gestão de segurança pública, porque os exemplos estão aí no Brasil inteiro de que não acontece. Nós sabemos que não é uma realidade apenas da Bahia. Nós sabemos que esse problema das facções, do aumento da criminalidade, ela tem ocorrido de forma generalizada em todo o território brasileiro. Mas o governo federal ele precisa construir um plano nacional de segurança pública envolvendo os estados e os municípios. Né? Como você tão bem colocou, todos nós sabemos, não é só armamento, não é só viatura, não é só construir muro, mas infelizmente as coisas estão acontecendo e não dá tempo você, agora, ficar fazendo uma reflexão porque o município não investiu na quadra, tal. Claro que tudo isso tem que acontecer. Segurança pública não é só você contratar policial, fazer concurso, comprar armamento. Sim, é cidadania. Mas é você, cidadania, você oferecer uma educação pública de qualidade, é você conseguir fazer uma política na cidade de que a juventude ela possa se sentir atraída para a prática de esporte, de música, né, para a literatura, porque o crime organizado ele tem seduzido, né, com falsa promessa, com a facilidade do dinheiro, com outras oportunidades. E o Estado, quando eu falo Estado, todos os entes do outro lado, não têm conseguido fazer o enfrentamento à altura. Então, eu acho que são dois movimentos que devem acontecer. Não dá para o Estado ficar aguardando esse debate enquanto a criminalidade está matando, está roubando, assaltando, sequestrando, botando fogo em ônibus. Então, eu acho que tem que acontecer uma articulação muito grande, coordenada, e o governo federal aí começou a fazer isso, já fala, né, em algumas frentes desse pacto de repactuar e reorganizar a Força Nacional de Segurança. Né? Nós temos os estados que precisam se organizar. Por exemplo, aqui na Bahia, eu apresentei uma PEC que ela fala da questão de você incluir as guardas municipais no sistema de segurança pública estadual. Nós temos aí aproximadamente 12 mil homens e mulheres nas guardas de todos os municípios da Bahia praticamente, mas sem estrutura, sem condição, sem armamento devido, sem carro, sem qualificação profissional. E os municípios não fazem isso porque não tem condição mesmo financeira de fazer.
Então, a partir da aprovação dessa PEC, o Estado da Bahia vai poder realizar os convênios com as guardas municipais para formar, qualificar, treinar e que elas possam fazer parte do sistema de segurança pública do Estado. Então, eu acho que são mecanismos como esses, são estruturas que devem ser reorganizadas como essa, que vai nos dar uma condição de fazer com que a segurança pública possa, né, ter um olhar diferenciado. O governador falou recentemente, porque o governador Wagner, né, no seu primeiro governo, acho que 2008 mais ou menos, 2009, 2006. lançou... 2006 ele ganhou, 2007 assumiu, mas acho que 2007 ele lançou o Pacto pela Vida, que é um programa que eu conheço e que deu certo demais, porque dava a condição dos municípios, junto com o Estado, com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, com todo mundo, Câmara de Vereadores, conselhos comunitários, sentar no mínimo uma vez por mês e discutir tudo que vem acontecendo dentro de determinado território e daquela reunião o governador ligar para o secretário, ligar para o comandante da polícia, ligar para o prefeito, chama todo mundo, senta, ajusta, porque eu entendo também, e aí não vou ficar, mesmo sendo deputado de oposição, não entro nessa lógica de que é responsabilidade do Estado. A Constituição fala e nós entendemos isso, mas nós entendemos que chegou o momento que tem que todos dar as mãos e que isso possa acontecer. O governador falou recentemente da volta do Pacto pela Vida, né? Os conselhos comunitários de segurança que também já ofereceram um atendimento cidadão de muita qualidade, também vem decaindo ao longo da sua história. Eu acho que precisa também o governo do Estado voltar a dar mais intenção à polícia comunitária, né? Hoje, base comunitária, por exemplo, a que eu visitei lá na minha cidade, no bairro Jorge Américo, começou com 150 policiais aproximados, isso caiu muito, não tem viatura, não tem estrutura, a sede está mal estruturada, os cursos, o processo de formação, o intercâmbio, né, da força de segurança com a comunidade deixou de acontecer. Então, eu acho que o Estado ele tem usado mal a sua estrutura, né? Então, eu espero que eles possam, nesse momento, fazer li alguma coisa essa semana, né, que parece que ainda esse ano vai anunciar o retorno do Pacto pela Vida e no próximo ano, de fato, começa a acontecer. Então, eu avalio que são atitudes, decisões como essas que precisam ser rápidas, né, para que a gente possa começar a mudar. É fácil? Não é. Não tem receita de bolo pronto em nenhum estado, né? Mas alguns estados têm se organizado, se articulado, não têm perdido tempo. Então, eu espero que o governo do estado aqui na Bahia também possa começar a se movimentar com vistas, né, a começar a transmitir para todos nós baianos uma sensação de que os efeitos estão minimizados, que a população possa ter um sentimento maior de segurança, porque está todo mundo, de fato, muito inseguro e amedrontado. Só para encerrar esse assunto, eu queria saber se o senhor é a favor das câmeras no fardamento policial para diminuição da letalidade, né? Inclusive, só complementando, Chay, Claro. está na terceira etapa da quinta empresa Que não consegue, né? que A gente não consegue câmera. começou hoje, e, se eu não me engano, começou ontem, e hoje está nesse processo da quinta empresa que está nesse processo licitatório aí, para ver se vai conseguir implementar essas câmeras, só para a gente ficar... É mais ou menos como a questão do celular no presídio, né? Que tipo, ninguém consegue fazer o negócio não funcionar E sem aqui, celular. e aqui é o seguinte, quando a gente pensa que as perguntas difíceis todas já terminaram, vem mais uma polêmica e a gente vai indo, mas isso é importante, né, tocar nesse ponto das câmeras no fardamento dos policiais. Eu sou a favor, né, já tenho colocado isso, inclusive, na comissão. Essa justificativa que está na quinta empresa, né, eu acredito que é uma desculpa que nem o governo do estado acredita nisso, né, porque, inclusive, a lei de licitação dá a condição de que se fez uma, fez duas, fez três, tem mecanismos de se fazer e de se contratar e de acontecer. Nem o processo experimental começou ainda. Tem uma desculpa aí, uma história mal contada com os equipamentos que foram doados, né, pelos Estados Unidos, que está aqui no governo brasileiro, discutindo ainda a questão de legalização disso para começar. Então, eu acho que é uma desculpa que não dá. Acho que o governo está preocupado, porque nós sabemos que tem um número muito grande também de policiais que são contra a esse posicionamento, mas eu acho que nada deve ser feito sem muito diálogo. Acho que tem que reunir, né, a polícia militar tem que ouvir, né, a polícia precisa ser melhor valorizada, não dá também para ficar só acusando a polícia, sim, dizendo que está matando, porque uma realidade é que os confrontos de fato estão acontecendo, E a criminalidade está muito cada armada, vez mais armada, né? Todo mundo sabe como é que a criminalidade tem recepcionado a polícia militar em muitas comunidades, então a polícia militar fica em uma situação que não tem jeito
que é de revidar, de reagir para que a ordem pública ela seja estabelecida. Então, eu acho que tem etapas que devem ser cumpridas, eu acho que deve ter um momento experimental, eu acho que o governo do Estado tem conversado pouco com a tropa, e essa decisão, que é uma decisão polêmica, como brinquei aqui agora há pouco, mas é uma decisão de que deve ser construída com toda a instituição chamada Polícia Militar. A sociedade tem pedido por Ótimo, isso. Na então- sociedade. Fizemos audiência pública lá recentemente, na Comissão de Direitos Humanos, lá da Assembleia de Segurança Pública, debatendo isso. Muitos oficiais da Polícia Militar participaram. Foi uma audiência até proposta pelo deputado Hilton Coelho, com a participação muito grande da Polícia Militar, muita gente da sociedade civil organizada também cobrando e pedindo Sim. isso. Né? Então, eu acho de que é uma medida que deve ser estudada, né? Deve ser considerada e discutida, né? De forma mais ampla. Então, Vamos. vamos falar de assuntos fáceis agora. Quer- Educação. Joga aí. Em Feira de Santana, o índice de crianças na escola até que é bem alto, né? Tem mais de 90% das crianças na escola. Mas o índice da Bahia, diante do resto do país, na educação é muito ruim. O senhor pensa em algum projeto para tentar começar a mudar isso, mesmo que seja só na cidade que o senhor pode vir a governar? Porque eu acho que pelo quarto ano, o terceiro ano consecutivo, foi considerada a pior educação do Brasil. E isso é uma coisa que deixa triste, porque a gente sabe que sem educação Nada funciona. nada vai funcionar nunca. As coisas nunca vão conseguir serem melhoradas e mudadas. O senhor tem algum projeto? Eu tenho tido uma discussão, Alessandra, muito importante no que diz respeito a... Inclusive, fiz esse debate há alguns dias na Assembleia, falando muito da questão das inaugurações, né, desses prédios que estão sendo feitos. Prédios amplos, bonitos, de um investimento, né, muito alto, porque você está falando aí de 35, 40 milhões em cada, e deve ser investido mesmo, não estou questionando esse montante. Mas a qualidade do ensino, né? Qual é o sentimento de pertencimento que esse aluno, que essa comunidade tem tido para fazer com que ele sinta que, de fato, ele faz parte daquilo, ele pertence àquele momento, ele começa a mudar a sua história a partir da educação. Né? Há muitos anos nós ouvimos, discutimos isso, as propagandas eleitorais do ano que vem certamente vão todos colocar isso, que é a educação inclusiva, a escola de tempo integral, mas a gente percebe que isso não tem acontecido, né, na velocidade e a qualidade e da a qualidade. educação, Então, né? são várias questões. Em feira eu tenho tido a oportunidade de discutir muito isso. Nós estamos com um grupo de trabalho técnico construindo uma proposta de governo, onde ele passa primeiro pela valorização do servidor, do professor, né? Qual é a remuneração que está sendo paga, qual é o tipo de profissional que está sendo contratado, qual é a forma de qualificação permanente que o professor está submetido, né? Qual é a forma que está sendo feito. Não dá mais para você fazer uma educação se não for um modelo de participação coletiva, onde a comunidade possa participar, onde os responsáveis por essas crianças que estão no ambiente escolar participem dessa discussão. Eu falo porque eu fui servidor do Estado, estava em escola, eu sei, existem ainda muitas situações, né, de que o menino, a menina, a criança, o adolescente vá para a escola apenas para cumprir uma tabela, uma determinação imposta pela família. Né, e aí acaba que não absorvendo... Ou para se alimentar, né? Muitas Ou das para se vezes alimentar não também, tem existe comida em muito casa essa e- realidade. Então, eu acredito e tenho defendido muito a educação de tempo integral, né? Mas uma educação de tempo integral que, de fato, faça com que o adolescente, a criança e a família sintam-se de que tenham a clareza de que eles fazem parte desse processo de educação, né? E que os municípios possam fazer. No Estado também. No Estado, nós temos feito também essa cobrança, nós temos acompanhado, visitado muitos espaços escolares, e eu tenho dito que não adianta o espaço ser bonito, colorido, se ele não tem uma proposta sociopedagógica de que, de fato, prenda a atenção, que esse menino acorde todo dia com vontade de ir para a escola. E eu falo porque eu pergunto isso. Eu vou a um município, e eu fui a um município recentemente que tinha inaugurado uma escola dessa, um município relativamente pequeno, e nesse posto que nós paramos para fazer um lanche, eu perguntei ao senhor que estava lá, dizendo assim, e aí, o que você acha dessa escola? Ele, rapaz, um verdadeiro absurdo. Eu, por quê, rapaz? Um prédio? Não, vem para cá fazer piscina. Não precisa ter piscina em uma escola. E aí eu encerrei a conversa, entrei, mas qual é a lição que eu tiro disso? Precisa ter piscina? Precisa. Claro, esporte. Mas sabe o que é muito importante, antes de inaugurar a piscina? Conversar com esse senhor, conversar com a comunidade
e explicar a ele por que a escola tem que ter uma piscina, Sim. por que a escola tem que ter uma quadra, por que é importante que todo mundo cuide disso, por que é importante que todo mundo visite a escola, colabore também com esse processo. A escola tem que ser um espaço da comunidade. Exato. Coletivo, Então, assim, né? eu não acredito em um processo de educação onde não tenha um sentimento de pertencimento. Então, ou a sociedade inteira vai entender de que esse espaço é meu, esse espaço é o que transforma, é o que muda a realidade da minha vida para o futuro, ou vai ficar todo mundo fazendo de conta aí, cumprindo tabelinha apenas para apresentar números no final de cada ano. Se eu não estou enganado, acho que Milton Santos falava isso, sobre os ambientes que você está, se você não frequenta, não está naqueles... de tudo que lhe pertence, aquele também não é seu. Acho que ele falava isso, Milton Santos. Ele não é seu mesmo, não acaba, fica lá, torna-se um elefante, as pessoas de fora admirando, mas não sabem, não compreendem a importância, né, de tudo aquilo que acontece ali dentro. Indo para a nossa reta final, acho que tem pontos ainda, a gente voltando para a Alba. O senhor falava sobre essa questão dos mandatos, termina o mandato, todo mundo já tem que pensar no outro. Alguns políticos têm defendido, inclusive, que as eleições fossem unificadas, porque aí teriam tempo de todo mundo, de um prefeito, de fato, não terminar uma eleição de governador já pensando na próxima eleição. E aí, fazendo a dobradinha, eleições na Alba, terceiro mandato para o atual presidente. Como é que o senhor avalia isso? Isso é saudável para casa? Como é que o senhor analisa diante dessa polarização que o senhor falou em feira e ter um oxigênio, uma coisa nova? Eu queria só complementar, porque a gente já chegou nessa PEC a 50 das 63 assinaturas necessárias. 52, me parece. Eu ouvi falar. Para botar para votação, né? Essa PEC. E é engraçado porque a gente tinha antes o antigo presidente, né? Marcelo Nilo, que foi muito julgado, muito criticado por ter tantos mandatos. Né? E é importante que a gente lembre, muita gente não sabe, mas quem criou a PEC que acabou com a reeleição foi Adolfo. Então, eu queria ouvir primeiro saber se o senhor assinou. Assinei. E por que o senhor assinou? Vou falar. Vamos lá. Vamos começar aqui por Alan. Dizer o seguinte, Alan. Eu também defendo de que os mandatos para os cargos do Executivo possam ser de 5 anos e que as eleições elas possam ser unificadas. Que no mesmo dia aí nós possamos votar de vereador a presidente da República. Porque nós temos hoje um sistema muito oneroso, que é o sistema eleitoral. É muito caro para todos nós pagarmos isso. E você termina a eleição. Terminei a eleição o ano passado e em dezembro começou a eleição de novo. Então, não tem. Você tem eleição, não é de 2 em 2 anos. Você tem eleição todo dia, o tempo inteiro, durante esse intervalo dos mandatos. Então, eu defendo também isso, esse movimento de que o cargo para o Executivo ele possa ser de 5 anos e uma única vez. E reeleição rápido só para os cargos do Executivo, no caso? Eu acho que Legislativo eu não vejo com problema de reeleição, porque eu acho que, por exemplo, eleição estadual e eleição federal é uma eleição muito aberta, e aí, de fato, eu acho que tem que ter o julgamento da sociedade baiana. No cargo do Executivo, eu acho que é mais complicado, porque o prefeito que está na cadeira, que tem a caneta, tem muito mais poder de barganha do que os outros candidatos e acaba muitas vezes inviabilizando, sufocando os outros candidatos e não permitindo. No Legislativo Estadual, eu não participei, não acompanhei dessa discussão anteriormente, né, mas eu acho que isso se deu, Jair, muito pela conjuntura atual, né? O presidente Adolfo ele não disse ainda que é candidato à reeleição. Nós sabemos que há um impedimento legal hoje, mesmo que a PEC ela seja aprovada, se o Congresso não encontrar uma forma de reorganizar isso, ele não poderá ser candidato à reeleição, o presidente Arthur Lira não poderá ser candidato à reeleição, mas nós tomamos uma decisão lá, primeiro que a nossa bancada liberou os deputados, para cada deputado votar como quisesse, me parece que 14, 15 deputados acabaram que assinando o nosso bloco, e nós tínhamos um acordo com o PSDB, com o Tiago e com o Jordávio, que nós tomaríamos uma decisão juntos e tomamos a decisão de assinar a PEC para que ela possa tramitar e o plenário da Assembleia possa votar, permanecer ou sepultar de uma vez por todas essa discussão. O fato de ter, nesse momento, assinado a PEC para que ela possa tramitar não significa que o voto daqueles que assinaram para tramitar, né, será o voto para aprovação, né, que me parece que precisa chegar a 38 votos. Isso. Né, no plenário. Então, é uma discussão que vai acontecer, eu acredito que ela será apresentada. Eu até estava na expectativa de que ela pudesse ser apresentada hoje, mas também não teve deputados suficientes lá no plenário hoje, apareceram muito poucos.
Mas eu acredito que na próxima semana essa PEC será apresentada, né? O deputado Nelson Leal tem dito isso, que apresenta, né, tão logo. E eu acho que é importante o parlamento fazer essa discussão e aguardar os desdobramentos, porque, é como eu disse, não adianta a PEC ser aprovada aqui se a legislação nacional ela continuar, porque, embora tenha legislação para isso, tem também uma decisão da mais alta corte do país, né, um entendimento pacificado de que não é permitido a reeleição dentro da mesma legislatura. E aí? Eu queria fazer uma última pergunta, será que posso? Vai. Tá, só para uma questão com relação a partido. O PSDB, ele figurava, o senhor tem uma vida pública de 2 décadas, o PSDB figurava junto com o PT naquele embate, PSDB, PT, PSDB, PT. Chegou agora, em 2018, o PSDB saiu dessa polarização, desse momento mais protagonista, e entraram os partidos ditos do Centrão, como o PL, PP, com mais força. O PSDB, inclusive, perdeu nomes importantes durante a sua história. Como é que o senhor tem visto a sigla? Ela, por exemplo, Raquel, existe a governadora de Pernambuco, existe a possibilidade, está se ventilando de que ela saia do partido. Tem Eduardo Leite, claro. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão da sobrevivência partidária, inclusive, do PSDB? Eu acredito que o PSDB, né, é um partido ainda grande, eu diria, pela sua história, pela sua participação, pela contribuição que deu, né, ao Brasil. E tem, de fato, não dá para negar, para esconder, que ele tem procurado lutar muito para sobreviver nesse sistema eleitoral aí, com tantos partidos, com tantas discussões, com um parlamento, né, que muitas vezes se unem diversos partidos para dar sustentação com o poder de barganha que muitas vezes o governo tem. Mesmo diante de tudo isso, o PSDB ele tem resistido, né, e tem aí hoje 3 governadores, né, deputados estaduais, deputados federais, e nós aqui na Bahia, né, mudamos agora recentemente a condução do partido aqui na Bahia, estava sendo presidido pelo deputado federal Adolfo, o deputado estadual Tiago assume, numa demonstração também da importância da juventude democrática, né, de ter participação, de ter o seu momento também. Então, nós vamos começar agora a gestão da nova executiva e nós estamos trabalhando muito para reoxigenar o partido, trazer lideranças novas, construir candidaturas a prefeito no maior número de municípios que seja possível, né, as candidaturas de vereador também. Essa é uma orientação da Executiva Nacional e essa grande mobilização ela está sendo feita. Quem vai dizer o tamanho, eu tenho dito isso, a eleição do ano que vem ela vai dizer muito do tamanho do PSDB no Brasil. O que eu posso assegurar é, se todos os diretórios estaduais estiverem atentos a isso, a recomendação do presidente Eduardo Leite, nós teremos um tamanho significativo a partir da eleição de 2024, porque muito dirá sobre as eleições de 2026. Né, de 2026. Mas eu diria que é um partido que tem se reinventado a cada dia, tem discutido assuntos importantes, tem debatido muito a situação atual do país, e eu acredito que o resultado do ano que vem vai começar aí a nos dar uma condição diferente de voltar a 2023 com uma participação muito maior no cenário nacional. Será cobrado ano que vem, né? Com certeza. Deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui, né, pela sua participação. Vamos acompanhar aí a campanha. Esperamos recebê-lo aqui novamente, quando ou como prefeito, a candidatura, ou como concorrente, não importa. Importa que o senhor participa do pleito político do Estado, e isso é muito importante, que as pessoas tenham esclarecimento sobre tudo que está acontecendo na Assembleia. Gente, né? nova sempre, acho que dá para essa juventude tão politizada no sentido de participar, de querer se envolver no processo político e saindo do processo político partidário, porque política não é só partido. Exato. Eu acho que é interessante ter gente nova chegando. Esse posicionamento seu de tentar fazer uma coisa diferente é bem interessante. Eu tenho dito isso, às vezes as pessoas me falam assim, você parece que é maluco, porque você quer ser prefeito. Já está num fogo cruzado, você ainda fica chamando mais gente para ser candidato, estimulando mais candidaturas. Eu falo, mas é importante. Quanto mais candidatos, né, sobretudo aqueles que não participaram ainda dessa discussão, é importante porque o eleitor acaba tendo uma opção muito maior, né, de escolha, uma capacidade de escolha muito maior no final. Tudo é político, né? Tudo é política. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.